O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último papa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Comecei o vídeo com a frase forte, né? Essa frase ela teve ali, foi cunhada, foi dita e foi assim, talvez uma síntese do que foi o iluminismo. Dentro da Revolução Francesa houve este movimento chamado iluminismo, que foi a ruptura entre o que nós vivemos hoje, a modernidade, e o período medieval. E aí alguns dizem que foi Diderot ou D'Alembert que falaram essa frase, mas o fato é que ela carrega consigo todo o pensamento que surgiu naquela época e que hoje nós somos grandemente influenciados e vivemos muito a partir desse pensamento, que é aquele período que a gente conhece como iluminismo. E eu sou uma aluna de filosofia numa universidade pública da minha cidade. Eu não vou falar o nome da universidade, não é a intenção denegrir ou ser uma crítica no sentido de desvalorizar a universidade. Ela tem com certeza seu lugar na sociedade, seu valor e tem produzido coisas lá, mas ser cristã e estar num ambiente onde é estudada a filosofia, hoje, na minha realidade, então também esse vídeo aqui parte da minha vivência, da minha realidade, tem sido um desafio, muitas vezes desanimador, e um desafio mesmo, porque a universidade que bebe muito, né, da escola de Frankfurt, do iluminismo e deste pensamento revolucionário, porque essa frase ela é revolucionária no sentido de o homem só será livre quando há instituições políticas que não se adequam ao pensamento da academia, de uma academia específica, foi extinto juntamente com aquela instituição que é a igreja e que se torna vista como uma inimiga do conhecimento, uma inimiga da sociedade, né? Há uma inversão muito grande de valores e uma falta de visão da história. Então, ser cristã e estar num ambiente como eu estou, às vezes é bem desanimador, porque a filosofia, eu acredito que tem seu valor. Acredito que o cristão ele não é porque o ambiente não é propício ao cristianismo e até mais ele é anticristão. A universidade que eu faço parte, por exemplo, eu enxergo muito claramente isso, que ela é anticristã. Ela degrine o cristianismo, ela coloca o cristianismo como um espantalho que deve ser menosprezado, batido, ridicularizado. Mas não é por conta disso que o cristão então deve se acovardar e não ir para a universidade, de maneira nenhuma. Nós precisamos ocupar os espaços e estudando filosofia, eu creio que é válido porque nos dá uma compreensão muito grande da realidade, do que move o mundo hoje em dia, quais são os pensamentos que permeiam a sociedade e fazem com que pessoas tenham as opiniões que elas têm, lutem pelo que elas lutam. Então, assim, essa cosmovisão fora do âmbito da igreja pode ser visto claramente dentro de uma faculdade. Então, tem seu valor estar ali. Mas é muito difícil, às vezes, estar numa faculdade, porque a própria instituição, esse nome, né, universidade, dá a ideia de que há ali uma produção de conhecimento, de que ali é um espaço onde é permitido ter pensamentos diversos e é justamente através dessa diversidade que o conhecimento é produzido. Então, passa-se essa mensagem, mas quando você está lá dentro, você vê que é uma instituição extremamente dogmática, é uma instituição extremamente anticristã,
ela não é antirreligiosa, porque há várias religiões e a própria instituição é uma religião, né? Tem um vídeo aí que eu falo sobre o homem litúrgico, vai explicar essa perspectiva. Então, é um ambiente que é aberto a muitas coisas, menos ao cristianismo, menos você pensar diferente. Isso tanto parte dos professores, que acabam reproduzindo aquilo que eles tiveram como conhecimento, e parte também dos alunos, muitos influenciados pelos professores, outros já vêm com esse pensamento. Então, por exemplo, nós estamos no ano político, se eu digo, se eu falo, né, ouso falar que vou votar numa pessoa diferente do que a maioria diz, eu sou tida como retrógrada, cristã, que não usa a razão, que não usa o entendimento, e aí o cristão ele é extremamente atacado justamente por sua fé. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, mas antes, por exemplo, desde o primeiro semestre, eu leio e tenho recebido informações e livros que os professores passam e tal, e você percebe que não é um ambiente para produção, mas é um ambiente para a doutrinação num determinado pensamento. E qual o pensamento? E aqui eu vou focar nisso, né? Um pensamento anticristão. A igreja, a história da igreja, tudo que fez foi ruim. A igreja atrapalhou a produção científica, a igreja matou cientistas, a igreja não deixa com que as pessoas pensem por si só. Então, assim, é feita uma propaganda extremamente negativa da igreja. Eu reconheço que na história da igreja realmente aconteceu coisas que não deveriam ter acontecido. Realmente houve desmandos, houve exageros, houve coisas ruins, mas houve também grande produção de conhecimento nesse período, né, que a gente conhece aí como período medieval. Houve uma produção extraordinária e depois do período medieval não houve mais grandes produções, só ataques contra o que foi produzido, mas ataques não no sentido de produzir algo superior, mas no desejo de denegrir aquilo que foi feito. Aí, por exemplo, eu como aluna recebi um texto, tive acesso a um texto que é só um parágrafo de um livro escrito por Kant. Kant ele foi um grande filósofo, teve o seu papel incrível na filosofia, merece ser estudado muito e é difícil a gente conseguir entender. Minha turma sabe bem disso, eu gosto muito da minha turma, a gente tem uma amizade muito boa e a gente luta com Kant, né? Porque é um sujeito difícil de compreender. Mas, por exemplo, só vou usar o exemplo e não estou criticando o professor que me deu essa disciplina, porque eu acho ele um professor excelente, mas é um texto que pode ser muito bem utilizado para reforçar e para ensinar que a igreja é um ambiente contra a produção de conhecimento, que a igreja não usa a razão, só usa a fé, e a fé também eu vou mostrar aqui que tipo de fé, né, que é dita. Mas, por exemplo, esse texto aqui sobre o esclarecimento, e aí Kant usa um termo em alemão para explicar o que é, né? Então, esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Então, aqui, por exemplo, já é uma crítica, esse texto, por exemplo, facilmente usado no iluminismo. O iluminismo é esse esclarecimento, é esse momento que o homem deixa a sua menoridade, ou seja, ele deixa de ser tutelado pela igreja ou por qualquer outra instituição para pensar e produzir conhecimento a partir de si. Então é colocado aqui que todas as instituições são más. Então o homem precisa se divorciar dessas instituições para ser livre. Lembra? O homem só será livre o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último papa. Então é esse divórcio de autoridades e esse divórcio da igreja. E aí ele diz que é muito cômodo ser menor de idade, no sentido de deixar de ser tutelado por alguém que lhe diga o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E aí, olha só que interessante esse trecho aqui. O texto diz o seguinte: ouçam agora, porém, exclamar a todos os lados, podem exclamar a todos os lados. Não raciocineis, o oficial diz.
Não raciocineis, mas exercitai-vos. Isso, o oficial. Então lembra, nós só seremos totalmente livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último papa. Então aqui uma alusão ao rei, ao exército, né? E aí o oficial disse: não raciocineis, mas exercitai-vos. O financista exclama: não raciocineis, mas pagai. O sacerdote proclama: não raciocineis, mas crede. Um único Senhor no mundo diz. Então, assim, talvez uma alusão aqui a Deus, né? Um único Senhor no mundo diz: não raciocineis, raciocineis tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Então, é colocado aqui o oficial, é colocado o financista, é colocado o sacerdote, é colocado o próprio Deus. Não raciocineis. E até Deus, uma alusão aqui a Deus, fala: não, vocês podem até raciocinar, mas obedecei. Como se, usando o raciocínio, a pessoa não teria condição de obedecer, não teria condição de fazer e produzir, porque para a academia há uma incompatibilidade entre a fé e a razão. Ou você tem fé ou você tem razão. Razão aqui no sentido de usar a mente para a produção de conhecimento, para ser crítico. Então, na universidade, a grande questão é que o cristão ele é colocado como uma pessoa que não raciocina, que não usa a sua capacidade mental de produção, porque se ele usar essa capacidade, ele não pode ter fé e ter religião, porque a religião anula o conhecimento e a produção científica, e o que é um grande absurdo. Na academia, quando nós nos deparamos com alguns filósofos ou cientistas que eram cristãos autênticos, logo o professor diz: não, peraí, ele não era cristão realmente. É porque naquela época a igreja obrigava as pessoas a serem cristãs, então era assim, uma fachada, mas na verdade ele não era cristão. Então assim, o problema da academia é essa fuga de fugir de dar valor, dar razão e credibilidade àqueles filósofos e cientistas que alicerçaram o nosso conhecimento hoje. Porque tem que sempre ser uma acusação e um desvalor com o cristão. Porque o cristão ele é acusado de ter fé. O problema do cristão, né, sempre é dito assim, por ter fé. Aí tem esse livro aqui muito bom, do John Stott, Crer Também Pensar. E John Stott ele aborda uma coisa aqui sobre fé, que eu acho que é o que a academia pensa a respeito do cristão, né, sobre o que é fé. Aí Stott fala assim: fé não é credulidade. Ser crédulo é ser convencível, ser completamente acrítico, incapaz de discernir e até de raciocinar sobre as próprias crenças. Então o cristão ele é acusado disso, de ser crédulo. Crédulo no sentido de que? Convencível. Acredita em tudo que vem sem usar o entendimento, sem usar a razão, porque ele é incapaz de discernir e até de raciocinar sobre a própria crença. Então o cristão é acusado disso. Olha, o cristão ele não usa a cabeça, ele não usa a razão, porque até a própria crença dele ele não é capaz de raciocinar, de criticar, de pensar a respeito. Mas isso é assim de um absurdo muito grande. Aí eu até pontuei outras coisas aqui no texto, porque, por exemplo, houve um grande pregador chamado Dr. Lloyd Jones. Ele foi o príncipe dos pregadores, e aí ele fala sobre Mateus capítulo 6, versículo 30. Ele faz um comentário a respeito deste capítulo, deste versículo, porque o versículo diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, Lloyd Jones, o que ele traz é esse comentário, porque no texto, Jesus diz que nós precisamos olhar para as ervas do campo, para os passarinhos que Deus cuida. E aí ele diz assim, esse é o comentário de Martyn Lloyd-Jones. Fé, de acordo com o ensinamento do nosso Senhor neste parágrafo, é um pensamento primário,
E o problema de um homem de pequena fé é que ele não pensa. Então veja que o cristianismo e a palavra de Deus é justamente isso. É dizer que o homem de pequena fé é um homem que não pensa. Mas um homem de grande fé, ele pensa. Aí ele continua, ele permite que as circunstâncias o controlem. Precisamos gastar mais tempo estudando as lições do nosso Senhor sobre observação e dedução. A Bíblia é repleta de lógica e nunca devemos pensar na fé como algo totalmente místico. Não podemos apenas nos sentar em um banco e esperar coisas maravilhosas acontecerem conosco. Isso não é fé cristã. A fé cristã é essencialmente reflexiva. Olhe os pássaros, pense neles e tire suas conclusões. Olhe a grama, olhe as flores do campo, considere-as. A fé, se quisermos, pode ser definida da seguinte forma: é uma pessoa determinada a pensar quando tudo parece decidido a pressioná-la e derrotá-la em um sentido intelectual. O problema de uma pessoa de pequena fé é que, em vez de controlar o próprio pensamento, o pensamento é controlado por outra coisa. E conforme isso acontece, a pessoa fica andando em círculos. Essa é a essência da preocupação. Isso não é reflexão, é a ausência dela, uma falha no pensar. Então, diversos autores de teologia, teólogos, desde os pais da igreja, nós temos analisado e nos debruçado sobre o conhecimento de Deus e como, a partir dele, todos os outros conhecimentos são estabelecidos. E aí a gente chega numa universidade e a gente escuta absurdos como o professor dizer que toda a Bíblia foi escrita no século V antes de Cristo e que o Novo Testamento ele é totalmente escrito a partir dos escritos gregos. E aí eu me viro pro professor e pergunto, de onde você tirou isso? E ele, vendo que há ali uma pessoa que o interroga, que o questiona, ele não responde. Ele começa a falar ininterruptamente, denegrindo o cristianismo. Uma vez eu participei de uma aula e o professor ele disse que ele não podia falar de certas coisas porque ele não era teólogo. E aí, falando da escritura, como a Bíblia foi escrita. E aí eu pedi a palavra e eu disse, olha, eu sou teóloga, então eu posso falar sobre isso. E o que ele fez? Ele me interrompeu. E ele disse, não, aqui não tem espaço porque a teologia é fé. Mas assim, dentro da academia, é incontornável falar-se de Deus na academia no sentido de o curso de filosofia. Deus é incontornável. Todos os filósofos falam a respeito. É incontornável falar da igreja. Todos os filósofos estão inseridos no contexto onde a igreja de alguma forma está ali presente. Mas não há espaço para um cristão falar sobre a igreja. Porque uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a fé em Deus, quer dizer virar-se para um cristão ou virar-se para uma plateia de alunos e dizer como o cristão pensa, como o cristão deve agir, quando a Bíblia foi escrita, quem escreveu a Bíblia, quais foram as influências que a Bíblia teve. E aí um teólogo, porque eu sou teólogo, eu sou bacharel em teologia, uma teóloga, diz, não, peraí, não foi assim não. Eu digo pro professor, você está desconsiderando totalmente a tradição judaica, você está desconsiderando totalmente a história e você quer dizer que a Bíblia é escrita a partir da filosofia grega? Por quê? Talvez seja isso, A filosofia grega, ela busca a verdade. A filosofia, ela busca a verdade. E ela sempre está falando sobre conceitos morais, sobre as virtudes. E quando você olha para a Bíblia, você vê muitos conceitos a respeito da moral, do que é moral, do que é imoral, do que é amoral, Aí a questão de ética. Você vê o conceito de verdade. Mas o que acontece é que aí sim, uma pessoa vê as escrituras ou ouve falar das escrituras, nem se teve o trabalho de ler, ou às vezes leu já nesse viés e fala, não, tá vendo? Aqui eles copiaram o que Platão disse, o mundo das ideias. Então, olha, Deus é o bem, aí tem o mundo visível,
Então, tentam se fazer essa junção e dizer, olha, o que a Bíblia está dizendo é o que a filosofia grega disse. Só que o cristão não pode levantar e falar que não, isso não é verdade. Mas deveria ser um ambiente onde o cristão pode falar isso. Por que não é a verdade? Porque toda a Bíblia, ela foi escrita visando e tendo como propósito uma pessoa. O cristão, ele não busca as virtudes. Porque a virtude por virtude, que diferença faz? O cristão, ele é levado a buscar uma pessoa, que essa pessoa é Jesus. E em Jesus nós temos todas as coisas. O cristianismo, ele tem a ver com relacionamento. O que o cristianismo revela, o que Paulo fala, lembra? Paulo foi lá em Atenas. Paulo pregou lá no Areópago. Ele estava lá, né, no período ali, primeiro século. Ele foi lá. E o que ele falou? É relatado que ele chegou lá no Areópago, tinha muitos deuses sendo adorados, e tinha filósofos falando, e tinha um monumento lá que era o Deus desconhecido. Aí Paulo pega o gancho, só o gancho, e diz, olha, esse Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra. E aí os gregos primeiro se impressionam com a retórica de Paulo, porque quem era Paulo? Ele era filósofo? Não! Paulo, ele foi criado em toda a tradição judaica. Paulo, ele era um fariseu. Ele era um homem especialista na palavra de Deus. E a tradição e a cultura judaica é uma coisa muito forte, muito bela. E aí, Paulo, com essa bagagem, Cristo o encontra e salva Paulo. E agora Paulo entende que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Paulo, ele prega Cristo e este crucificado. Mas por que então, às vezes, a gente consegue enxergar uma similaridade entre o que a Bíblia diz, alguns fatos, e a cultura grega e a filosofia grega? Não é só na filosofia grega, é em todo lado. E aí tem um versículo que eu acho que explica bem, que está em Romanos 2, versículo 14 e 15, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, quando um homem ele produz conhecimento, e esse conhecimento se parece com o que está escrito na Bíblia, não é porque a Bíblia copiou desse pensamento, é porque Deus, ele se revelou de duas formas, digamos, né? Através da lei para os judeus. Então, os judeus, Deus se revela quem ele é, o seu caráter, a sua criação através da lei, que é dada aos judeus, e a todos os povos que são gentios, que não são judeus, Deus se revela através da natureza. Salmos diz isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então Deus se revela ao homem através da natureza, mas Deus se revela ao homem através também da lei implementada em seus corações. Há uma lei colocada nos nossos corações. Não existe lei na natureza? A lei da gravidade está aí. As leis que Newton descobriu estão aí regendo o universo. Da mesma forma, as leis de Deus estão colocadas em nosso coração. Então, quando nós produzimos coisas grandiosas, a gente tem um vislumbre, quem sabe, de algo transcendente. Por exemplo, todo o filósofo não consegue contornar Deus. De alguma forma ele tem que falar de Deus, porque Deus é incontornável, porque está gravado no nosso coração Deus. Então Deus é tema. Deus, ou ele é algo glorioso que nos abençoa para aqueles que o seguem, ou então ele é uma pedra que está no caminho, que atrapalha, mas que está ali. Deus é incontornável. Por quê? Porque no coração humano, Deus colocou a sua assinatura. Deus trouxe para o homem conceitos que são pétreos, conceitos que não são revogáveis. Por exemplo, uma vez na sala de aula estávamos discutindo sobre o conceito de justiça. O que é justiça? E aí todo mundo entende que tem coisa que a gente consegue perceber que é a justiça ou injustiça. Por exemplo, você está passando na rua e uma pessoa grande e forte está batendo numa pessoa menor, numa criança. Você entende que isso é um ato de injustiça, porque uma pessoa está sofrendo
e não consegue revidar a altura. Há uma diferença. Na questão econômica, a gente vê injustiça, pessoas muito ricas, muito poderosas, pessoas muito pobres, há uma injustiça. E aí, nesse conceito, eu perguntei na sala de aula: ô professor, quem diz qual é o padrão de justiça? Porque tem que ter um padrão. Para a gente poder dizer que uma coisa é certa ou errada, que uma coisa é justa ou injusta, tem que ter um nível, não tem jeito. E no nosso coração foi implementado esse nível de justiça. A justiça total a gente não enxerga no mundo, mas a gente sabe e a gente identifica atos injustos e atos justos. Aí o professor disse que, bem, aí teria que analisar o que os filósofos dizem, porque Platão vai dizer tal coisa, Aristóteles vai dizer tal coisa sobre justiça, Kant, Descartes, cada filósofo escreveu a respeito de muitas coisas e vários escreveram sobre o conceito de justiça, sobre o amor, o que é o amor, sobre a bondade, sobre o belo, o que é cada coisa. Aí o professor fala, então, você tem que ler, porque cada filósofo diz uma coisa diferente, né? Quem é Deus, cada filósofo também acaba pegando alguma coisa e dizendo, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas o que acontece? A filosofia é um terreno movediço, que tem seu valor, mas é movediço. Não dá pra pessoa se agarrar a nada, porque ele te engole, porque ele não é estável, ele não te dá respostas, não te dá compreensão da realidade, não te dá alicerce, não dá nada. É um terreno movediço, como eu disse, mas tudo bem. Porque a filosofia ela não se propõe a dar respostas, ela não se propõe a ser uma religião, ela não se propõe a determinadas coisas, daí tá tranquilo. Mas, assim, a minha, talvez, inquietação principalmente porque no ambiente acadêmico nós não temos a possibilidade de pensar diferente. Porque você pensar diferente já é colocado como se você fosse um inimigo daquelas pessoas, um inimigo do conhecimento. Você ficou lá na Idade Média e você não tem direito de falar, né? Você não tem direito de se pronunciar porque você está preso à Idade Média, você está preso a uma crença, a uma religião, então você é incapaz de dar os passos maiores no esclarecimento. Você vive na escuridão. Então, você é impedido de falar. Isso é que é ruim, sabe? É um ambiente que desleal nas discussões, que nem tem na realidade, né? Também não daria muito tempo, assim. Eu até entendo a própria dinâmica de como é arquitetado os horários, as disciplinas, às vezes realmente fica sem tempo. E nós também como alunos, né? É difícil você ler muitas coisas, mais coisas para trazer a esse campo. Talvez se tivesse deve até ter, meio que não sei, né? Uma universidade assim, onde você estuda com calma, cada autor, e você pode trazer também o que outras fontes dizem, outros autores, né? Que às vezes nem são considerados, né? Eu tenho aqui atrás de mim essas fotos aqui muito boas de autores como Tolkien, como Chesterton, como C.S. Lewis, como Tolstói, Dostoiévski, e eu tô trazendo esses aqui, mas tem outros aí também, Doiver, e outros da Reforma, reformados, que poderiam trazer muitas coisas, informações, mas a gente não tem um ambiente muito assim. Mas a filosofia, ela se propõe ao seu estudo, e eu acho que é válido, mas a grande questão é que o ambiente acadêmico ele é anticristão. Ele é anticristão. O cristão é desconsiderado, tanto o professor, talvez alguns alunos, poucos, né, mas alguns se colocam dizendo o que o cristianismo é, o que o cristianismo pensa, como o cristão deveria viver, e aí vê alguma coisa na sociedade dos cristãos, aí fala o que o cristão não deveria fazer. Como assim, né? Então, por quê? Não tem entendimento, não tem comprometimento com o cristianismo, então o cristianismo vira um espantalho a ser batido à torta e à direita. Então, às vezes, você vai para a universidade e você sai de lá bem desanimado porque
O que foi estudado? Nada, só crítica ao cristianismo, crítica ao cristianismo, crítica no sentido de não é uma crítica, é uma crítica racional, usando a razão, mas é uma crítica para denegrir, é uma crítica para desconsiderar, é uma crítica para rebaixar o cristianismo a um espantalho. Apesar que nós, como cristãos, sabemos que há no mundo sempre uma revolta contra o cristianismo. Não é à toa que mataram Jesus. Não é à toa que os seguidores de Jesus sempre foram vilipendiados, sempre foram torturados, foram mortos, foram perseguidos. E isso me dá muito ânimo, assim, porque continua a perseguição. Continua o cristão não sendo compreendido, porque Jesus disse que a salvação é algo extraordinário, mas para o homem que perece é loucura. Então o cristianismo continua sendo perseguido, continua sendo vilipendiado, e sempre vai ser assim. E eu acho, ao mesmo tempo que me ofende, me fere, mas ao mesmo tempo me dá muita alegria, porque o cristianismo ele perpassa todas as épocas. Teve até um aluno, uma colega meu, que fez uma pergunta muito interessante na aula, e ele perguntou para o professor, porque o professor apresentou o cristianismo como fruto, um membro, né, uma continuação do judaísmo, mas de forma diferente. Mas assim, os judeus, hebreus, escravos no Egito, foram resgatados e saíram do Egito pelas mãos, pela direção de Moisés, depois se estabeleceu como uma nação, depois sofreu grandes ataques dos sírios, dos babilônicos, depois por fim o Império Romano. Agora, depois do Império Romano, o mundo passou por muitas transformações, o cristianismo seguiu, o cristianismo foi em épocas ligado ao Estado, em épocas ele foi perseguido pelo Estado, mas o cristianismo continua. E qual é a cara do cristianismo? Você consegue enxergar? Porque, por exemplo, se você pensa, qual é a cara do budismo? Você consegue um pouco ter ideia do jeito, é mais pro pessoal oriental. Tem budistas em toda parte, mas eles se apresentam muito daquela forma oriental. Como é o islamismo? Tem toda uma característica mais do Oriente Médio, até as pessoas que não são do Oriente Médio, quando elas se convertem ao Islã, eles começam a agir parecido, comer parecido, vestir daquela forma, tem aquela cara. Qual é a cara do cristianismo? É a cara do mundo no sentido assim, todas as culturas. Tem cristão nos Estados Unidos, tem cristão na África, tem cristão na Ásia, tem cristão na Bahia, tem cristão em São Paulo. Todos os locais, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. O cristianismo, ele adentra, ele permeia toda a sociedade, porque ele está... e aí uma vez eu usei na sala de aula e o professor assim, acabou com minha raça, digamos, porque eu disse que o cristianismo ele é supracultural e ele é atemporal. Não que eu quis colocar o cristianismo assim e menosprezar as culturas e tal, não é isso. Mas o cristianismo ele é supracultural, então ele está acima da cultura, ele permeia as culturas, mas ele não tem nenhuma cultura dona do cristianismo, mas ele permeia as culturas. E ele é supratemporal, ele está para além do tempo, porque lá, se a gente pensar, né, desde o povo hebreu, lá no Egito, até agora, tem caminhado ao longo da história. Quem dirige essa história? É Deus, por isso que ele é supratemporal e acultural, porque um Deus maior, transcendente, é o Senhor do cristianismo. Então, esse Deus que é transcendente se fez imanente, esteve entre nós através de Jesus, está entre nós através do Espírito Santo e da sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Então, o cristianismo vai continuar. Por mais que seja perseguido, por mais que eu posso ser morta por conta do cristianismo, irmãos meus têm sido mortos por conta do cristianismo, vai continuar. A Bíblia, ela é extremamente perseguida. Voltaire, filósofo lá da época do iluminismo, ele com sua arrogância disse, olha, daqui 100 anos o cristianismo não existe mais, porque agora estamos adentrando aí ao esclarecimento, ao iluminismo. E daqui 50 anos ninguém mais vai ver a Bíblia, só vai ver no museu quando você for lá. Há
50 anos depois, Voltaire estava morto e enterrado. E a casa onde ele morava foi comprada pela Sociedade Bíblica daquela região e se tornou o escritório para expansão da tradução da Bíblia e venda da Bíblia, distribuição da Bíblia. Então, cadê Voltaire? Né? Cadê todos os que perseguiram a Bíblia? Todos os sistemas totalitários perseguiram os cristãos na sua época. Hoje em dia, no Brasil, também é uma perseguição muito grande a um partido político, por exemplo, que é totalmente anticristão, que é o PT, um partido totalmente que despreza o cristianismo e que deseja extinguir o cristianismo e os cristãos, deseja extinguir. Né? Eles desejam que o último rei seja enforcado nas tripas do último papa, do último pastor. Mas não vai acontecer o fim do cristianismo. Não vai acontecer o fim da palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus que se apresenta ao ser humano em amor. E Deus deseja que o conhecimento cubra a terra como as águas cobrem o mar. E o conhecimento verdadeiro está quando nós nos humilhamos na presença desse Deus poderoso, nos humilhamos e dizemos: Senhor, Tu és o Deus único e verdadeiro. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que Ele é o próprio conhecimento. Então, o cristianismo é isso. Essa maravilha de relacionamento entre uma pessoa e Deus. C.S. Lewis disse uma vez que Deus é tão extraordinário que é como se por exemplo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Mas para Deus é como se apenas você estivesse na presença de Deus. E Ele é capaz de te dar toda a atenção, não porque a gente merece, mas porque nós somos alvo do seu amor. E por sermos alvo do amor de Deus, Ele adentra a história, trazendo revelação, trazendo conhecimento e trazendo a graça e a beleza que é a sabedoria de Deus. Então, o cristianismo não é uma filosofia, nem um sistema filosófico. O cristianismo não é um sistema político. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é um relacionamento de Cristo com uma pessoa, com você. E Deus, Ele ama você. Deus, Ele se interessa por você. Deus implementou no seu coração leis que estão aí firmes. Por mais que entre qualquer tipo de política ou de filosofia, essas leis estão aí revelando Deus. Deus é o padrão de justiça. Deus é o padrão de amor. Deus é o padrão de beleza. Deus é o padrão de bondade. Então nós precisamos olhar para Deus e nos humilharmos. Porque é nessa humilhação que nós nos tornamos realmente completos e felizes nele. Então vou continuar fazendo curso de filosofia, talvez faça outros vídeos aqui, mas não é uma tarefa fácil, mas nós como crentes e cristãos precisamos permear todos os ambientes. E não é porque ele é difícil que a gente vai se amedrontar e acovardar, né? Mas tendo sabedoria aí em estar nos ambientes respeitando e amando as pessoas. Por isso que eu não disse aqui onde eu estudo, nem vou dizer, porque tem lá pessoas valorosas e o ambiente também tem seu lugar na sociedade. Mas era isso, falei bastante. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Eu coloco vídeos aqui toda terça e todo sábado, às 11 da manhã. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, me ajude aí a crescer, tá bom? E compartilha com pessoas aí que você conhece, deixa seu like. Se quiser deixar comentário, deixa comentários. É claro que eu falo aqui dentro de um ambiente pequeno, ainda tenho muito a aprender, então provavelmente, né, durante os vídeos a gente acaba encontrando algum erro, alguma coisa. Normal, vai tendo paciência aí comigo e eu espero ir amadurecendo nesse processo de conhecimento de Deus. E a filosofia, a psicologia e todas as áreas do saber, elas são e devem ser colocadas como servas da teologia. Mas quando a gente fala isso, as pessoas acham assim uma arrogância, né? Mas não é. É no sentido de humilde, de ferramentas para podermos crescer no conhecimento que Deus disponibilizou aos homens. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.